O Salmo 70 nos transporta para um período turbulento da história de Israel, quando o reino estava dividido e o rei Davi enfrentava perseguições constantes. Estamos diante de um cenário que remonta ao século X a.C., uma época em que o monarca ungido por Deus se via cercado por ameaças e conspirações. Alguns estudiosos sugerem que este salmo pode ter sido composto durante a rebelião de Absalão ou durante as perseguições de Saul, momentos de intensa aflição na vida do rei. Ao adentrarmos o texto bíblico, somos imediatamente confrontados com o clamor urgente de Davi. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Esta súplica revela a profunda angústia de um líder sitiado por inimigos políticos e conspiradores. É fascinante observar como o rei escolhido por Deus se mostra tão vulnerável diante das adversidades humanas. Este contraste entre a eleição divina e a fragilidade terrena nos remete à aliança davídica, estabelecida em 2 Samuel 7, onde Deus promete uma dinastia eterna a Davi. O ápice da súplica de Davi se manifesta quando ele declara: "Estou aflito e necessitado." Neste momento, testemunhamos o reconhecimento sincero da fragilidade humana por parte do rei. A repetição da urgência no texto original hebraico enfatiza a intensidade do pedido de socorro. Apesar de sua aflição, Davi demonstra uma fé inabalável na promessa divina de uma linhagem duradoura, confiando que Deus o livrará de seus perseguidores. A história de Israel está repleta de exemplos da intervenção divina em momentos críticos. O Salmo 70 se insere nessa narrativa, reafirmando a proteção de Deus àqueles que o buscam com sinceridade. Na cultura israelita, era comum estabelecer um contraste entre os justos e seus inimigos, e este salmo não foge à regra. Davi clama por justiça divina, confiante de que o Senhor distinguirá entre aqueles que o servem e aqueles que o perseguem. Este salmo faz parte de uma coleção conhecida como Orações de Davi, filho de Jessé, que teve uma influência significativa na liturgia e adoração do antigo Israel. Além de seu valor histórico e devocional, o Salmo 70 carrega uma relevância profética, apontando para o futuro Messias davídico. As súplicas de Davi por libertação e justiça encontram eco nas profecias messiânicas que prometem um rei justo e eterno da linhagem de Davi. Ao refletirmos sobre o Salmo 70, somos convidados a aplicar seus princípios aos desafios que enfrentamos em nossa própria época. Assim como Davi buscou refúgio em Deus em meio às tribulações, somos encorajados a confiar no Senhor diante das adversidades contemporâneas. A história bíblica nos ensina que a fé em Deus não nos isenta de dificuldades, mas nos proporciona força e esperança para enfrentá-las. O clamor de Davi ressoa através dos séculos, lembrando-nos da importância de buscar a Deus em tempos de aflição. Sua súplica urgente por socorro divino nos mostra que mesmo os líderes mais poderosos reconhecem sua dependência do Criador. Esta humildade diante de Deus é um exemplo poderoso para todos nós, independentemente de nossa posição ou circunstâncias. A confiança de Davi na intervenção divina não era baseada em mera especulação, mas em uma longa história de fidelidade de Deus para com o seu povo. O Salmo 70 se torna, assim, um testemunho vivo da relação entre Deus e seu povo escolhido. Uma relação marcada por provações, mas também por libertação e restauração. Ao analisarmos o contexto histórico e teológico deste salmo, percebemos como ele se entrelaça com temas centrais da fé israelita. A ideia de um Deus que ouve e responde às orações de seu povo, que age na história para cumprir suas promessas, que estabelece uma aliança eterna com a casa de Davi, são elementos fundamentais da teologia do Antigo Testamento. O Salmo 70 não é apenas um registro histórico de um momento de crise na vida de Davi, mas um convite à reflexão sobre nossa própria jornada de fé. Ele nos desafia a examinar como respondemos às adversidades, como expressamos nossa confiança em Deus e como mantemos a esperança em meio às tribulações.
A brevidade e urgência deste salmo nos lembram que, às vezes, nossas orações não precisam ser elaboradas ou extensas. Em momentos de perigo iminente ou angústia profunda, um simples clamor a Deus pode ser suficiente. Esta simplicidade na comunicação com o divino é um aspecto tocante da espiritualidade expressa no Salmo 70. Ao concluirmos nossa análise, é importante reconhecer o impacto duradouro deste salmo na tradição judaico-cristã. Suas palavras continuam a inspirar fiéis ao redor do mundo, oferecendo consolo e esperança em tempos difíceis. O Salmo 70 permanece como um testemunho poderoso da fé inabalável de Davi e um lembrete da presença constante de Deus na vida daqueles que o buscam. Que possamos, como Davi, aprender a confiar em Deus em todos os momentos de nossa vida, sabendo que Ele está sempre pronto para nos ouvir e socorrer. Que o exemplo de fé e perseverança do Rei de Israel nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e confiança no Senhor.